Oi, Thiago, me escuta? Oi, Thiago, me escuta aí? Boa noite, pessoal. Aí, acho que o meu microfone. Me Ele deu ouve? deu uma travadinha, mas voltou, professor. Ah, maravilha. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Oi, Gisele. O pessoal tá chegando Tudo aqui. jóia? Tudo jóia. Nós estávamos em uma outra live aqui no campus, aí emendamos. O pessoal tem bastante gente inscrita. O pessoal está solicitando a entrada aqui. Eu vou permitindo. Pessoal, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa live a gente vai gravar ela por conta de alguns pedidos que a gente teve para disponibilizar o bate-papo que a gente vai ter aqui. Alguns cursos vão utilizar a nossa interação como uma ferramenta nas disciplinas de introdução à engenharia agrícola. Então, por isso que a gente está gravando, não é por culpa, não é por outro objetivo, e sim disponibilizar esse bate-papo aqui, porque a ideia é justamente essa: a gente não é fazer uma palestra, não é ficar num monólogo aqui entre eu e a Gisele, e sim
conversar, é tirar dúvidas que vocês tenham. A gente alinhou alguns pontos aqui para organizar a nossa discussão, mas ao longo desse processo, as perguntas sempre vão ser bem-vindas, elas sempre vão ser salutares, e é importante que vocês as façam para que a gente possa ir construindo o nosso bate-papo aqui. Então, uma boa noite a todos. Eu sou o professor Thiago Franceto, do curso de Engenharia Agrícola aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e esse bate-papo ele surgiu aqui do movimento interno aqui dos alunos que demandaram, a partir depois do Colmeia, Gisele, principalmente por culpa lá da nossa assembleia da BEAG, o pessoal que participou lá veio me procurar, que queriam conversar um pouco mais, tirar mais dúvidas, e aí a gente pensou, por que não organizar algo que fosse aberto a todos, que a gente pudesse utilizar as ferramentas aí que o sistema nos permitiu utilizar, né? Estavam aqui e a gente acabava não implementando elas, e aí, a partir disso surgiu a ideia de fazer esse bate-papo. E aí te convidei, a Gisele é sempre aquela pessoa que a gente coloca ela na fogueira e ela sempre aceita se queimar junto com a gente. Então, Gisele, muito obrigado por tu estar aqui, eu acho que vai ser muito bacana, eu sei que o teu dia está na corrida aí, então obrigado por estar aqui participando com a gente. Eu ainda estou em aula aqui, ó. Tem a turma aí de agricultura de precisão, está tentando fazer, trabalhar com QGIS aqui, então estamos tudo junto reunido. Prazer, sempre prazer ajudar. Maravilha. Pessoal, então a nossa ideia aqui é um bate-papo, como eu vou reforçar sempre isso. Eu quero que vocês tirem dúvidas que vocês tenham, para a gente poder fazer uma discussão aqui que todo mundo cresça e saia no final sem dúvidas ou com o mínimo de dúvidas possível. Nós vamos começar aqui, eu acho que o ponto de partida, bastante importante, é que a gente possa definir o que realmente é engenharia agrícola, né? O que realmente é esse profissional. Talvez o pessoal que está aqui no início, eu vejo que tem alguns alunos aqui do campus que estão começando a caminhada, que talvez ainda não tenham um conhecimento pleno do que é o engenheiro agrícola, né? O que ele faz. Gisele, tu quer me ajudar nessa construção? Thiago, eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais, tá? Primeiro, eu acho que a gente tem que saber o que é engenharia, né? E aí entender Maravilha. O que é engenharia agrícola, né? Então, primeiro, né? Eu acho que a gente tem que voltar lá a 1800 e alguma coisa, né? Na hora em que o Dom João chega no Brasil, né? Primeiro em Salvador, e aí depois ele iria morar em Salvador, depois decidiu ir para o Rio de Janeiro, e ele trouxe toda a corte portuguesa para o Brasil e trouxe os militares, né? A corte portuguesa não inclusive, mas não os pensantes, né? Eu acho que a gente também tem que imaginar que os militares que chegaram na corte, eles eram alguns engenheiros militares, né? Que continua no Instituto Militar de Engenharia hoje em dia, lá no Rio de Janeiro, né? Sim. Que tem, então, engenheiro de fortificação, engenheiro mecânico tal, né? Na verdade, os nomes não são os tradicionais, mas então veio aquela necessidade de engenheiros, principalmente de obras, vamos dizer assim, né? Que fossem civis e não militares. Então, entrou a engenharia civil. A engenharia civil é o engenheiro, né, de fortificação, o engenheiro de construções, né, fortificação e pontes, que não era militar. Tá? Então, esse foi o primeiro engenheiro, e por causa disso, o nome engenheiro civil, que é assim também lá em Portugal. Vamos imaginar isso, porque isso é um nome tradicional, tá? A engenharia agronômica, ligada à agricultura, né? E aí a gente tem várias escolas assim centenárias aqui em Pelotas, tem uma, né, dessas escolas centenárias de 1823, talvez seja uma das mais antigas ainda em atividade. Ela veio para atender a área não urbana, né? Vamos dizer assim, né? Bem que naquela época isso era um tanto misturado, tá? Bom, então estamos falando de 1800. Então, toda a produção
né, da cana, a produção de café, a produção de não sei o quê, né, foi voltada para isso. Mas os engenheiros civis, né, os engenheiros eletricistas, quem mais que veio, eles não atendiam a área rural, né, e os agrônomos estavam voltados todos para a produção, a adaptação dessas culturas a uma região extremamente tropical, né? Então, havia a necessidade de engenheiros para fins rurais. Essa é a definição da engenharia agrícola. Engenheiros para fins rurais. Então, a gente se desloca nos anos 60 a uma grande discussão. Já havia departamentos de engenharia rural em todas as escolas de agronomia, né? E há uma discussão imensa dessa necessidade desse profissional nos anos 60. Bom, com isso, vários departamentos de engenharia rural, né, foram aos Estados Unidos, foram a outros países que já tinham engenharia agrícola para entender como que era o curso, tá? Como era o profissional. E então veio essa demanda, que a primeira foi aqui a nossa da UFPEL, né? Em 1973 foi toda a discussão, né? 1972 foi toda a discussão desse currículo, do perfil desse profissional, e o MEC aceitou isso, né? E o CONF aceitou isso também em 1973, entendendo que fazendo uma resolução para esse profissional, né? E aí esse profissional, então, saindo, vamos dizer assim, né, da agronomia. Esse raciocínio de que, naquela época, e isso eu acho que é interessante, é porque ainda escolas de agronomia têm um pensamento disso, de que engenharia agrícola é uma especialização da agronomia, né? O que não é uma verdade hoje em dia. Não é uma verdade. Por quê? Porque atualmente a gente tem uma base de engenharia bem pesada que a agronomia não tem mais. E, na verdade, muitas nunca tiveram, né? Então, a ideia é a agronomia ficar com química e biologia pesadamente, e se a gente pensar, a agronomia é um grande braço, porque a agronomia tem zootecnia, a agronomia tem a própria medicina veterinária, né? Então, eu acho que a gente tem que entender essa complexidade do todo, né? E esses novos profissionais que vieram dessa necessidade de ter profissionais no mercado com essa linha. Então, isso já está apaziguado, né? Então, a agronomia, sim, complementa tudo isso, mas, no entanto, contudo, né, o profissional que se forma, hoje em dia, ele está voltado para a produção vegetal, para melhoramento vegetal, para fitossanidade, fitotecnia, né? E a engenharia agrícola, né, está voltado para a engenharia para fins rurais, construções rurais, processamento, sim, máquinas e implementos, energização, né, então, e toda essa área que está ligando à engenharia para fim rural. Então, vamos deixar claro aqui, nós vamos aprender a construir edifícios? Sim, vamos. Mas vamos poder fazer isso na área urbana? Não, não é nosso fim. Vamos poder fazer controle de poluição ambiental? Vamos, né? Porque aprendemos isso para a área rural, mas não com definição para a área urbana. Não é o nosso objetivo a área urbana, né? Como não é, ou não deveria ser o objetivo dos outros cursos também, né? Ótima explanação, Gisele. Eu acho que o ponto-chave aí é a palavra fins rurais, né? Isso consegue delinear muita coisa, a gente consegue entender bastante. A Gisele comentou aí da resolução de 1978, que é a resolução lá do nosso conselho, que discrimina as atividades do engenheiro agrícola. Então, desde 1978, eu vou ver se eu acho o link aqui para colar aqui no chat para o pessoal, a gente tem uma resolução lá no conselho que discrimina quais são as nossas atividades. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Para colar aqui. Resolução 256 de... Exatamente, isso. Aqui. Então, aqui, pessoal, nesse link, quem estiver acompanhando o nosso bate-papo pelo computador, quiser abrir e salvar, depois dar uma lida, é uma resolução
pequena, que ela coloca aqui para a gente as nossas competências não, nossas atividades profissionais, né, no qual ela vai fazer uma chamada por um outro documento, né, Gisele? Na verdade, ela descreve as nossas habilitações, né? O que a gente outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que falar também da engenharia como um todo aqui, isso ocorre para qualquer área da engenharia, né? Na verdade, mais amplo que isso, para qualquer profissão. Qualquer profissão que cause dano e dolo é regida, tem regulamentação. Tá? Essa é a regra brasileira, é essa que está na nossa Constituição. Então, medicina, direito, engenharia. Bom, muito bem. O que acontece com isso? Acontece que o MEC, ou as universidades, nos dão um diploma. Isso não é habilitação profissional. Isso vamos fazer uma analogia que é bem claro, como os advogados. Né? Eles são bacharéis em direito até entrar na ordem dos advogados, tá? Quando eles entram na ordem? Eles entram na OAB na hora que passam na prova. E em Portugal, por exemplo, então aqui é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Em Portugal é a Ordem dos Engenheiros de Portugal, OEP. Aqui a gente não chamou de ordem, a gente chama de conselho, né? Mas é o sentido, é o mesmo sentido. Então, nós só seremos engenheiros no momento que estivermos dentro do conselho, como acontece com os médicos, como acontece com os advogados. Então, a gente tem competências que nos foram dadas pelo diploma, e nós só teremos habilitação na hora que esse currículo, vamos dizer assim, né, o que nós cursamos, vai ser aprovado pelo nosso conselho. Então, para medicina, tu vira especialista em pediatria quando a tua associação de classe diz que tu fez um curso, ou seja o que for. Na OAB, você só vira advogado na hora que tu passa na prova da ordem. No CREA não tem prova da ordem. Já faz muitos anos que querem isso, mas não, com 100 e poucas profissões, acho muito difícil isso ocorrer, né? Mas, pela questão de qualidade e tal, enfim, você só tem a habilitação do que tu cursou. Então, como vocês, a maior parte, são alunos, eu digo que vocês têm que prestar atenção no que vocês cursam. Se vocês querem trabalhar numa área e essa área tem que ter certas competências para que ter essa habilitação, né? Então, engenheiro agrícola pode assinar receituário? Nunca, entendeu? Nunca, porque nós não temos habilitação, nós não temos habilitação e não temos competência nessa área. Quem tem são os agrônomos, as duas, né? Então, muito bem. Mas eu tenho competência área tal e não tenho habilitação. Peça extensão de atribuição dentro do conselho. O conselho vai analisar e vai dizer se tu tem habilitação para isso. Então, são coisas que muitas vezes a gente não compreende, porque não nos explicaram direito, ou enfim, né? Mas acho que vocês têm que compreender essas coisas para compreender também a profissão de vocês. Então, a engenharia agrícola é muito grande. Então, descubram o que vocês gostam. Às vezes, a gente descobre o que a gente não gosta, né? E aprimorem o que vocês gostam. E, com isso, se aprimorando, mais competências vocês terão, né? Então, acho que isso é algo que vocês também têm que compreender, né? Tá? Eu acho que aquele exemplo que tu deu na nossa reunião da BEAG, Gisele, foi muito pontual. No momento da formatura, a gente está ganhando lá da universidade um título de bacharel, né? É esse o título que a gente está recebendo. E no momento que a gente tem a nossa carteirinha do Confia lá, aí a gente virou engenheiro em si, né? Acho que esse exemplo, ele consegue guiar a gente bastante nessa tua fala para representar e entender um pouquinho com mais claridade o que tu está tentando mostrar para o pessoal. E outra coisa, né, Tiago, acho que a gente tem que deixar bem claro, o conselho, ele não é amigo de engenheiro, né? O conselho é um órgão fiscalizador para proteger pessoas que não têm habilitação, que não têm competência a trabalhar na área. E na área da gente tem muita gente sem habilitação trabalhando na área.
Então, por uma questão de falta de educação e tal, as pessoas contratam essas pessoas, né? Mas não deveriam, né? Então, a gente então exige do Conselho que faça campanhas, né, de esclarecimento das profissões para que os produtores, ou seja, quem é da área agrícola, entendam o que é cada profissão, né? O Conselho tem gastado milhões de reais no canal rural, né, fazendo campanhas dentro do canal rural para que se entenda a amplitude do que é as profissões, né? Então, só para um exemplo na área da gente aqui, né? Nós tivemos uma mudança, pessoal que é aluno aqui talvez não tenha acompanhado isso, mas a gente vem ao longo dos últimos anos aí atualizando os projetos pedagógicos dos cursos por conta de novas resoluções que a gente tem que adotar. E as novas resoluções de engenharia, acho que permitiram muito bem a gente conseguir alinhar mais para esse caminho ali e deixar um pouco mais claro o que a gente realmente está fazendo, o que o aluno realmente está fazendo, qual o objetivo dele com aquela disciplina. Então, eu sugiro vocês acompanhar a sugestão da Gisele de verificar um pouco mais o que vocês estão estudando, não somente do ponto de vista de conteúdos. Acho que isso já é passado praticamente. A gente precisa focar naquela disciplina que eu estou cursando, qual é a competência que eu estou adquirindo com aquele conteúdo. O conteúdo ele é a chave para a geração de uma competência. E se no momento eu não cheguei nela, opa, tem algum problema ali. Eu preciso identificar isso e poder garantir com que eu vá aperfeiçoar ela ou não, por conta de que, se eu for atuar nessa área, é uma competência que eu preciso. Eu preciso ter essa competência. E essas mudanças aí da legislação e das regulamentações nos projetos pedagógicos estão ajudando muito nós, como docente, poder fazer esse tipo de atualização. Gente, só lembrando aqui, ó, nós estamos fazendo a discussão, mas qualquer pergunta que vocês tiverem, levanta a mãozinha aí, que a gente vai colocando junto. Não precisa esperar para o final. Se alguém já tiver alguma pergunta, pode colocar aí. Felipe, pode fazer. Para variar, né, professor? Desculpa aí de novo. É uma dúvida que eu tenho há algum tempo, mas assim, eu não tenho muito domínio dessa parte mesmo. Eu vejo muito que existem muito concursos, por exemplo, para agrônomos, né? De modo geral. E eu não vejo com esse volume a mesma quantidade, não é a mesma quantidade, mas eu não vejo com muita divulgação também a respeito do engenheiro agrícola. Tem alguma coisa interligada a serviços, assim, que eu acredito que tem mais qualidades do agrônomo em si, e por que não tem tanto concurso mais alinhado, vamos dizer assim, para a engenharia agrícola? Entra um pouco do viés que a Gisele comentou. É um desconhecimento de muitas áreas sobre os profissionais. Né, Gisele? Não, vamos lá, né? Eu acho que vocês têm que entender várias coisas, né? Primeiro, quantos engenheiros agrônomos tem no país? Alguém chuta aí, como é que é o nome dele? João, Felipe, né? Felipe, desculpa. Felipe. Você sabe, Felipe? A proporção é bem grande. Não, de números em si não, mas eu sei que a proporção é grande. O curso é muito mais antigo, então assim, a ser a maior. gente tem 300 escolas de agronomia no país para 39 escolas de engenharia agrícola no país todo. Começa por aí, tá? Então, o desconhecimento é proporcional ao número de profissionais. Sim, nós temos 50 anos de profissão, mas pensa o seguinte, assim, o curso de engenharia agrícola é muito difícil. Ponto. Né? O curso de engenharia em si, a gente fez uma boa discussão aqui durante o fórum de coordenadores, a gente tem um número de evasão de alunos muito grande, em torno de 60%. Isso ocorre na engenharia civil, na engenharia de produção, enfim, 60% invade. Então, se 100 entram, ficam só 40. Tá? Então, na agronomia isso não ocorre. A agronomia se forma quase 100% agronomia. Né? Isso ocorre por vários motivos, porque a gente não tem preparo para, né, e eu digo por mim, quando eu saí do 2º grau e entrei para uma faculdade de engenharia, eu não tinha preparo,
né? Eu não sabia estudar para engenharia, né? Então, isso ocorre. Outra coisa que ocorre é que os agrônomos, eles são muito mais unidos, né? Eles têm associação de engenheiros agrônomos em quase todas as grandes cidades do país. Então, o Felipe está onde? Felipe está em Cachoeira? Está em Cachoeira. Isso. Está em Cachoeira, Felipe? Mas ele é mineiro. Tá, então, Sim, está em Cachoeira. tá, mas então, pior ainda, vamos lá. Pior no sentido de exemplificar, tá, o Felipe? Em Cachoeira, não sei se bem em Cachoeira, mas ali na região, ali tem uma associação de engenheiros agrônomos. Em Minas, tem sei lá quantos associação de engenheiros agrônomos. No Rio Grande do Sul, nós temos uma associação de engenharia agrícola. Em Minas, nem isso tem. E Minas é um dos estados que mais tem cursos de engenharia agrícola e mais tem engenheiros agrícolas. Então, a gente não se une como classe. Então, isso é um grande problema. Os agrônomos estão em qualquer lugar. E tem secretário, tem ministro, tem não sei o quê. A gente, mal e mal, a gente tem um prefeito engenheiro agrícola, né? Então, cada vez mais, eu acho que a gente tem que assumir esses papéis na nossa sociedade. O engenheiro agrícola, por si, por a gente estar na engenharia, a gente não gosta muito de confusão, a gente né? A gente não gosta de se meter, essa coisa de política, sindicato, não sei o quê. Não tem nada a ver com política e sindicato. Tem questões técnicas, né? Um secretário de obras numa cidade rural faz 2.000, 3.000 quilômetros de estradas não pavimentadas. Tem que ser engenheiro agrícola. Tem que ser engenheiro agrícola, né? Por que não? Né? Ou o assessor desse secretário tem que ser engenheiro agrícola. Como o cara da agricultura geralmente é um agrônomo ou tem um agrônomo do lado dele, né? Pode ser. Então, muitas vezes a gente tem não é mais a Secretaria de Agricultura. Aqui em Pelotas é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, é muito mais amplo, né? Então, tem isso também. Eu acho que tem que ficar claro para a gente que, por óbvio, tá, Felipe? Desculpa que tem um monte de gente levantando a mão e eu não estou querendo responder, não é isso, mas eu acho que tem que ficar bem claro, é que a associação propriamente dita, tá? Ela tem feito, a Associação Nacional tem feito um trabalho grande em cima de concursos públicos. Mas enquanto a gente não for unido, ninguém se associar, ou pouca gente se associa, e a gente não ter recursos, não dá para pagar um advogado para tudo. Mas a gente fez, recentemente, derrubamos um edital na Bahia, derrubamos um edital em Goiás, estamos tentando derrubar o edital da FEPAM aqui, tá? Não por um motivo meu, eu acho que a gente não devia, mas a turma tem pedido, estamos tentando derrubar o edital da FEPAM, tá? Mas é um caminho. Por exemplo, tem um IFE do Mato Grosso do Sul que colocou 2, 3 itens da engenharia agrícola, nós não vamos conseguir derrubar, porque o perfil é da agrônomo. Então, a gente também tem que entender isso. Agora, mais do que isso, tá, Felipe? Que aí eu estou me delongando para chegar nisso. Por que a gente tem que ser servidor público? Isso eu coloco para vocês, como estudantes. O perfil de engenheiro é profissional autônomo, é consultoria. O perfil de engenheiro é ter o seu próprio negócio, né? Então, acho, e aí eu fico assim um tanto, me dá uma aflição, na hora que eu sou formada há muito tempo atrás, né? Quando eu vejo que vocês estão indo para um caminho que era da minha época e que na minha época não deu certo, né? Não vai caber todo mundo em concurso público. Então, vocês têm que aproveitem a universidade para incubar empresa, para incubar ideias, para começarem a trabalhar em empresa júnior, começar a pensar em vocês como empresários, como um engenheiro é. Um engenheiro civil, claro que ele faz concurso público, você vai dizer, Felipe, mas a maior parte disso, o engenheiro civil, tá? Ele não trabalha como autônomo? Um agrônomo não trabalha como autônomo? Por que a gente tem que procurar concurso público? Né? Devolvo a pergunta, tá? Devolvo a pergunta. É mal educado a gente responder uma pergunta com outra pergunta, mas eu acho que é um caminho que a gente também tem que se fazer,
né? Eu acho que a gente também tem que se fazer nesse sentido, se provocar a estar nos ambientes de desenvolvimento rural, tá? Comitê de bacia, comitê de não sei o quê, acho que a gente tem que começar a participar dessas coisas, tá? E eu acho que a gente também tem que se provocar a sair. Óbvio, iniciar é difícil. Concordo Sim. plenamente. Mas eu acho que a gente tem caminhos para esse início, tá? E tem recursos para esse início também. Aí a gente pode falar depois. Mas vamos para a próxima pergunta, senão eu vou ficar antes aqui. de passar para a próxima pergunta, tem 2 comentários para fazer dessa fala. Felipe, se tu quiser, eu posso trazer vários exemplos aqui no curso, e os demais aqui posso trazer agora também, de colegas que começaram pequeno, mas por conta da demanda do mercado hoje, comprar equipamento de qualquer área, máquina, irrigação, armazenagem, está muito fácil. Agora, manejar e manter eles, o pessoal não está fazendo isso. Hoje, inclusive, eu estava discutindo aqui a respeito de pivô. Como a gente está com um problema de manutenção de pivô e não conheço ninguém aqui na região central do estado que faça manutenção de pivô. E o pessoal está fazendo de qualquer jeito, está colocando água fora, está fazendo erosão na lavoura, está com vazões totalmente equivocadas, pressões de sistema estragando o equipamento. Então, nós estamos com uma demanda muito alta. Atentem para setores que precisam manejar a tecnologia e setores que precisam manter essas tecnologias. Acho que esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. Em outro ponto, que é o número de formados, né, Gisele? Nós estamos com quantos registrados? Quantos agrícolas são formados e quantos são registrados? 3 mil e poucos. Posso entrar aqui no sistema agora para te dizer, mas são pouquíssimos que entram no sistema. Esse que é outro problema. A gente tem muito mais formados, a gente tem 7 mil poucos formados, só que muitos poucos entram no sistema. E aí o CONF ele não vai se atentar, ele não vai pegar lá o FSM formou 10 e daí 2 se registraram. Ela não vai procurar isso, ele vai olhar no sistema dele quando estão registrados lá. Então nós também precisamos nos registrar, gente. Vão lá, tira a carteirinha, faz o seu registro para que o CONF conheça. Olha, tem X agrícola agora. Vamos fazer isso. Enquanto a Gisele procura aí, gente, Yumi, pode fazer a tua pergunta. Boa noite a todos. Eu achei muito importante uma fala que a Gisele trouxe sobre a gente se unir como uma classe, né, de profissionais engenheiros agrícolas. Aqui onde eu estou estagiando, eu vejo muitas vezes, e conversando com outros colegas também que estão no mercado de trabalho, que muitas vezes o engenheiro agrícola, principalmente na parte de manutenção, às vezes, não sei se é uma impressão minha, mas tem um pouco de vergonha de se dizer agrícola, se deixa passar por um engenheiro mecânico ou elétrico. E eu muitas vezes tenho que falar, tipo, eu sou chefe? Não, ele também é engenheiro agrícola, assim como eu estou me formando. Então, às vezes, o próprio engenheiro agrícola se deixa passar por outro profissional, eu não sei qual é o problema desses engenheiros agrícolas, mas já percebi que é um traço. Não, eu acho que... desculpa te interromper, Eduardo, é assim, ó... às vezes é cansaço, tá? De explicar 1000 vezes o que não é agrônomo, é engenheiro agrícola. Mas outras vezes é pura e simplesmente falta de autoestima. Os engenheiros agrícolas têm um problema de autoestima gigantesco. Primeiro que assim, né? A maneira como a gente aprende as coisas, a gente aprende muito fragmentado, né? Aí a gente chega no final do curso, a gente acha que não sabe nada. Sim. A gente acha que a gente não sabe nada. Aí, muitas vezes, o que eu faço, assim, olha, faz um mestrado, faz uma especialização, que você vai ver que você sabe muito, né? Os projetos finais de curso mostram que a gente sabe muito também, né? Então, acho que agora, com projetos finais de curso bem nítidos, acho que isso também vai ajudar. Bom, mas a gente tem um problema de autoestima gigantesco. Gigantesco, tá? Mas, assim... por que Paulo Hermann não diz que é engenheiro agrícola? Ele diz que é engenheiro. Por que tem muita gente que diz que é engenheiro agrícola, mas para ambientes que aceitam, né? Querendo ou não, a gente teve durante muitos anos, tá? Muitos anos, profissionais da agronomia nos forçando a não nos dizer que nós éramos engenheiros, porque eles não são engenheiros. Eles ainda brigam, muitos, para chamar de engenheiro, né? Mas eles, por formação, por divisão, e eles fazem questão dessa divisão dentro do sistema, tá? E a gente já fez uma briga muito... Os próprios engenheiros florestais querem mudar para o ramo engenharia e sair da agronomia. A gente da engenharia agrícola já fez isso,
Mas a gente já viu que é melhor ficar com os agrônomos, porque eles não são engenheiros. Entendeu? Eles não são engenheiros. Então, qual é a nossa questão? A nossa questão, e eu acho que aí, Eduarda, na área de manutenção, nós estamos ganhando força com a ajuda dos engenheiros de produção. Tá? Sim. Porque os engenheiros de produção estão entrando na área de manutenção sem saber nada, absolutamente nada do que é a área agrícola. Tá? E aí a gente chega para eles assim, não, peraí, mas a gente é engenheiro de produção também. A gente vira mestre deles, né? Entende? Mas, assim, qual é o segundo curso com mais que está mais formando gente agora? Engenharia civil primeiro e engenharia de produção segundo. Então, vocês tomem cuidado. Tem engenheiros de produção entrando na área agrícola em peso. Em peso. O que eles são bons? Aí eu vejo a Isabela levantou a mão aí. Eles são bons em algo que a gente não é, que é gestão de qualidade. Isso. Que é uma coisa que a gente tem que se especializar. Mas a gente se especializando, entendendo, eu compreendo que a gente sabe o tanto quanto eles. Porque nos faz ficar à frente. Então, assim, ó, o que eu sugiro? Façam gestão de manutenção como optativa. Façam gestão da qualidade como optativa. Principalmente as meninas. Tem uma demanda gigantesca por gestão de qualidade. Então, aí, na verdade, é saúde e segurança do trabalho, gestão, sustentabilidade, o ESG, né? Isso. ESG, tá? E tem um montão de demanda. A Isabela está dentro... Ô, Isa, pega aí a fala e te diz... A Isa está dentro da fábrica de Montenegro, trabalhando, fazendo estágio, trabalhando com qualidade. Fala aí, Isa. Boa noite a todos. Então, a Gisele já me introduziu aí, sou quase egressa da UFPEL. Estou fazendo estágio aqui na John Deere Montenegro, na fábrica, e trabalho na área de qualidade. E, inclusive, a gente tem muito engenheiro mecânico, obviamente, mas engenheiro de produção, como a Gisele disse, que está entrando na área de manutenção, e sim, é uma demanda cada vez maior que eu percebo no mundo dos negócios, dos business, que eles têm essa facilidade de gerir pessoas, de integrar processos e tudo mais, mas falta muito esse conhecimento técnico que a gente tem de ligar a tecnologia, ou no caso a manutenção, com o campo, que eles não têm esses insights. Eu vejo isso muito dentro da fábrica, que tanto engenheiro de produção quanto engenheiro mecânico, eles têm esse conhecimento, né? No caso, o mecânico tem um conhecimento técnico, mas não tem o conhecimento de ligar isso ao campo. E só fazendo um adendo, que antes ela disse que a gente também tinha que empreender, mas agora também estando dentro da fábrica, tem muita demanda para o profissional agrícola, gente, porque o mundo business está evoluindo, está ficando mais tecnológico, e também é uma boa área de se especializar, né? Só dando uma dica também em relação a isso. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Thiago, Isabela, tua fala... Diga. 3.280 profissionais registrados no conselho, todo o país. Muito pouco, né? Vamos aquecer isso. Isabela, eu gostei muito da tua fala. Deixa eu fazer uma fala aqui da cidade. Aqui em Cachoeira do Sul, a gente tem uma fabricante de suprimentos, inclusive para John Deere, no qual muitos alunos nossos vão atuar ali. Mas em qual setor? Qualidade. Vão atuar no setor de qualidade. Mas por se tratar de uma empresa de suprimento, essa tua fala eles não sentem aqui. Por quê? Porque não é um produto fim, não é um produto, não é um trator, não é uma semeadora, não é uma colhedora de grãos, né? Então eles não sentem isso. E aí muitas vezes eu comento com eles esse aspecto e ganhar essa bagagem, eu acho que ela é extremamente relevante, ganhar essa bagagem aí, para aí daqui a pouco ir para uma John Deere e mostrar que já sabe isso. Exatamente. É bom ter essas experiências antes de, quem sabe, depois vir por exemplo, na Deere, porque precisa muito desse conhecimento, né, técnico, mas também de saber como é que a manutenção funciona, seja ela preventiva ou reativa, né, para saber manejar. E isso falta realmente, como a Gisele, não tem muito o que complementar, porque é fato de que eles sabem gerir processos, eles sabem gerir pessoas, mas falta essa questão do técnico e principalmente da ligação com o campo.
Pessoal, eu não sei se vocês já repararam, gente, mas nós basicamente quase que somos engenheiros de produção. Eu só não digo totalmente, eu só não digo que a gente não é totalmente isso, porque a gente é um pouco além. Thiago, se você ver, tá? Na resolução 256, tu bota aí na tela, Sim, tá lá, produção. Tá lá. Isso. Produção agrícola, né? Não no sentido de fitotecnia, né? Mas no sentido do conceito de engenharia de produção mesmo. Do conceito de processo, né? Eu acho que o que nos garante entender as coisas como o processo é um conhecimento lógico que a gente adquire quando? Quando a gente faz matemática, gente. Aquele monte de cálculo que a gente vê lá é o que nos permite ter um conhecimento lógico para enxergar algo como um processo. Quando a gente olha para uma determinada... A Isabela vai olhar para um trator lá, ela não vê o trator. Ela vê um monte daquele trator cortadinho, separadinho, e entende cada parcela daquilo como uma etapa de um processo. E isso é o engenheiro agrícola. E no momento que ele entende que aquela parte vai atuar lá num solo, aquela outra parte vai atuar numa graxa, aquela outra parte vai atuar num combustível, aí sim a gente está fazendo o engenheiro agrícola realmente vibrar. Não, mas, né, Thiago, assim, ó, o quanto, por exemplo, né, quanto tempo leva para tal peça, né? Quanto a gente, porque assim, não é um balanço de massa fixo, tem várias coisas inclusos, né? A gente entende a tecnologia mecânica que tem atrás disso, a gente entende a fabricação mecânica que tem naquilo ali, né? Claro que não com profundidade que nem os mecânicos, acho que sim, mas nos dá uma ideia de gestão de produção muito boa, né? Só um adendo nisso, a fala do Thiago é muito legal, porque, e complementando com a tua, de que a produção, na minha cabeça, antes era remetida à produção, né, fitotecnia. E quando eu entrei dentro da John Deere, eu vi que, na verdade, a produção agrícola é justamente isso, entender um pouquinho de cada processo, e que no trator são vários processos que demorar, assim, teve vários processos, e no fim se encaixaram, exatamente. Exatamente, que legal. Aqui, tinha mais gente com mão levantada aí. Tá, antes de nós seguir, deixa eu voltar um pouquinho, que eu queria falar uma fala que tu comentou a respeito de fazer um mestrado, de fazer uma especialização. Antes disso ainda, pessoal, deixa eu fazer uma coisa que eu incentivo muitos alunos a fazerem aqui, e eu acho que está dando certo. Pelo menos a maioria está indo por esse caminho. O nosso estágio curricular, lá o que está lá escrito no papelzinho, ele tem 180 horas. Uhum. O pessoal aqui tem feito, em média, no mínimo, aí, 20 lá vai bico horas semanalmente. Inclusive, a gente estava num bate-papo aqui antes, o pessoal está pedindo autorização para fazer estágio no sábado também, de segunda a sábado. E isso está permitindo com que ele, nesse momento, antes ainda de se formar, ele vai entender que ele sabe. Exatamente. Então, na verdade, né, Thiago, os 180 horas a gente coloca para cumprir a tabela. Exatamente. Vocês têm 20, 21 anos, 22 anos, pelo amor de Deus, o que é 6 meses a mais na vida, entendeu? Que pressa vocês têm que se formar? Não, o que o pai vai pagar as contas, o que o pai de vocês quer é que quando ele pare de pagar as contas, eles parem de pagar as contas de vez, entendeu? Então, assim, não tenho pressa para essas coisas. Faça um estágio de longo prazo, entende? Isso. Um estágio do qual vocês se sintam confortáveis, né? Eu acho que qualquer universidade quer que tenha alunos com potencial de formação, e a gente vai fazer de tudo para que vocês tenham isso, tá? Porque, às vezes, a sala de aula, né? A sala de aula, ela é só um norte, entende? Ela é só um caminho, né? Tem que unir, assim, o prático para enxergar a teoria é muito mais complexo do que a teoria para a prática. Então, se a gente dá a teoria bonitinha para vocês e vocês caírem no prático, vocês vão juntar as coisas, entendeu? Vocês não são Bocó sou eu, entende? Agora, um prático pegar a teoria é complicado para ele, porque ele tem vícios ele tem vícios do dia a dia, entendeu? Então, vejo que vocês estão no caminho correto. O que é outra coisa, assim, já que nós estamos falando de estágio, pelo amor de Deus, junta dinheiro para ter carteira de motorista,
tá? Inglês... Em inglês, eu já ia falar. Inglês não é algo... para que eu vou precisar inglês, entendeu? Vou lá no meio de Rondônia, vou ter que falar inglês. Vai, cara, porque as máquinas são em inglês. Sim. Porque o comprador é japonês, entendeu? Porque o comprador é chinês, você vai falar mandarim com o cara? Vai falar em chinês com o cara. Vai falar inglês com o cara, desculpa. Entende? Então, inglês é universal no meio da engenharia. Entende? Então, outro dia estavam fazendo um bullying, olha que coisa feia, estavam fazendo um bullying com um aluno de estágio que estava numa empresa alemã, tá? E aí, qual que era a zoeira? A zoeira era pegar uma nomenclatura de uma peça que tinha um monte de consoantes e fazer o cara acreditar que aquilo era alemão. Porque a empresa era alemã. As peças, toda a descrição das peças, toda a descrição dos equipamentos é em inglês, cara. Como é que tu cai nessa, entendeu? É que nem a história do sagu. Onde que tá a plantinha do sagu, entendeu? Mas não é plantinha de sagu, pelo amor de Deus, entende? Tá? Então, se a pessoa tivesse o mínimo domínio de inglês, né? Ou acreditasse que tudo está escrito em inglês, tá? O caminho ia ser diferente. Óbvio, né, Isa? Eu acho que, assim, por exemplo, né, a indústria de arroz toda... Outra coisa, assim, se vocês verem a história da Cristine Saraiva, que estava aqui, né? Sim. A Cristine, o diferencial da Cristine era o espanhol. E aí, agora, ela já aprendeu o inglês e ela está falando francês, entendeu? Né? Então, como é que ela aprendeu isso? No dia a dia. Então, é muito mais difícil, né? Claro que depois que tu aprende uma língua, as outras línguas entram na mesma carruagem. Mas é um diferencial grande para tu sair do patamar de gerência. Ela é head da América Latina, entendeu? Então... Isso é um ponto importante, Gisele. Assim, pessoal, o que a gente está dizendo aqui não é para vocês fazerem tudo ao mesmo tempo, viu? Vão com calma. Faça o carteira motorista, comece um cursinho de inglês. O inglês ele tem que ser constante, é todo dia exercitar ele, mas chega um momento na carreira da gente que a gente só vai subir se a gente souber algum idioma. Inclusive nós como docentes, né, Gisele? Nós também. Isso é um limiar para todo mundo. Não é só para quem... Não, nós também. Chegou num patamar que só vai para frente se tu souber um certo idioma. Mas exercitem isso, vão aos poucos, não... eu não sei nada de inglês, eu não tenho mais nada. Vão devagar, vão aos pouquinhos, vão adquirindo conhecimento, vão estudando. A Isabela aqui levantou a questão do espanhol. O espanhol ele é muito importante na DIR, por quê? Porque a gente tem todo motor vem da Argentina, né? Todo motor que chega aí vem da Argentina. Aqui como... Eles dividem os países, né? Aqui é a região 3, é do México para baixo. Então, é exatamente o que você falou, né? Tem que contar tanto com o pessoal da Argentina como do México. Então, é uma coisa que eles estão pedindo também, além do inglês, caso queira subir na carreira e fazer parte do regional, no caso. Não, e mais, né? Vamos lá, né? Eu acho que assim, estamos falando da área de máquinas, mas podemos ir para a área de grãos, né? Como eu disse para vocês, né? Tu vai vender equipamento de arroz, tá? Tem que saber espanhol, tá? Tem que saber espanhol, porque vai vender para o lado de cá e vai vender para o lado de lá. Né? Ou vai fazer atendimento. Mais forte lá do que aqui, né, Gisele? Vai fazer atendimento, entende? Então, o secador tal é argentino. Você vai ter que falar com os argentinos na hora que dá um problema com o secador tal, entende? Então, acho que, né, a moda da vez agora é o equipamento alemão, o equipamento americano. Então, vai falar alemão com os caras? Não, vai falar inglês, né? Então, acho que a gente tem que se tocar... Outra coisa, né, que tem que se tocar... Obrigada, tá? Obrigada, queridos. Outra coisa que vocês têm que se tocar é o seguinte... aqui na aula, né? Estava trabalhando com QGIS, né? Todos os tutoriais bons estão em outra língua. Sim. Não estão em português.
né? Até que a gente tem hoje em dia muita coisa, né? Mas acho que isso é uma coisa que vocês também têm que estar atentos, né? Esse é um caminho sem volta, né? Vamos trocar figurinha em agricultura de precisão com quem, né? Então, é um caminho que vocês têm que pensar. É um perfil profissional. Isso aí, ó, vamos entrar no perfil. área. Vamos para perfil, tá? Quero trabalhar na área de máquinas. O que eu tenho que saber? Você precisa saber trocar o óleo de um trator? Ninguém vai ser mecânico. Não, ninguém vai ser mecânico. Ninguém vai ser mecânico, mas vocês têm que gerir esse negócio. Tá? Lembrei da Graça agora lá na SLC, né, Graça? Acho que é interessante. Outra coisa é o seguinte, tá? Pensando aqui, eu não sou a melhor professora do mundo. Nunca fui, nunca serei. A gente só dá o caminho, entende? Então, vocês têm que ter ferramenta para achar o caminho de vocês. Professora de não sei o quê, uma droga, não aprendi nada disso, não sei o quê. Como é que eu procuro? Procura. Outra coisa que a gente tem que ser humilde para chegar naquele cara que é o prático e aprender com ele o que a gente tem que aprender. Isso. Né? Então, isso é um caminho, assim, mas, por exemplo, né, uma pessoa assim que a gente pode se espelhar, por exemplo, em concessionária que está num nível... exatamente, tem que saber um quanto é uma troca de óleo para o cara não te enganar, né? E isso ocorre também na indústria automobilística, né? Você vai fazer Vai na concessionária levar o carro, né? Exatamente, e os caras tá querendo te engambelar, entendeu? Bom, não dá, no mínimo lê o manual. No mínimo ler o manual, né, gente? Então, máquina tem manual, a gente tem que ler o manual e tem que ter mais outra coisa que tá em inglês, né, Gisele? Que tá em inglês. Outra coisa que a gente tem que saber que uma linha John Deere não é uma linha Massey, não é uma linha New Holland, entende? São diferentes. Vocês vão saber tudo de máquinas com isso aí? Não vai. Então tá. Bom, grãos. Vai saber tudo de grãos? Vocês estão loucos. É o mundo, entende? Outro dia alguém veio dizer assim, tá, me dá um curso aqui. Então vou dar. Aí o cara chegou assim, não, eu quero um curso de classificação junto. Você quer 3 dias eu te dê classificação também? Não, cara, não dá. Classificação de grãos é complexo. Mas assim eu não quero, então não te dou um curso. Então acho que vocês têm que... Tem que pensar nisso e tem que fazer. Outra coisa vocês nunca mais vão parar de estudar. Eu quero trabalhar com arroz. Vai fazer curso de classificação de arroz, vai entende? Vai se meter na Expo Arroz, em feira e não sei o quê. Não, eu quero entender de soja, entende? Então, cada coisa que vocês vão vocês têm que se especializar. Não fique parados esperando que alguém vá bater na portinha de vocês, porque ninguém bate na portinha da gente. Até porque, gente, nós estamos numa área totalmente tecnológica. O papo de hoje, ele está ultrapassado já. A gente que não está Eu falo a respeito da área de máquinas, porque é a área que eu atuo e eu vivo isso diariamente. Eu vi uma novidade hoje, para mim é novidade. Ela já é passada. A coisa está tão rápida, o processo está tão avançado que é difícil acompanhar. Mas aí, qual é o ponto importante? É eu saber o que eu realmente tenho que buscar. Acho que a fala da Gisele é muito importante para a gente filtrar. Porque não adianta eu querer abraçar o mundo com as pernas e querer ver um monte de coisa, que nem o curso aí de 3 dias. Não adianta eu querer fazer isso e atropelar. A universidade, por isso que o nome é universidade, ela é ampla. E a ideia dela é justamente mostrar para você, olha, são 5 áreas aqui dentro, aqui faz isso, aqui faz aquele outro, aquilo ali faz ali. Dessas 5 áreas, vocês vão escolher uma. Dentro dessa área, vocês vão ter que ver para que lado vão correr. A partir do perfil de vocês. Acho que o primeiro ponto de partida é o que eu quero fazer, o que é importante para mim, o que é aquilo que vai me dar satisfação profissional. A partir disso, determinar a área que vocês vão fazer e aí vão definir, olha, vou trabalhar na área de máquinas, beleza. O que eu vou fazer dentro dessa área? Eu quero projetar equipamento, eu quero manter o equipamento funcionando no campo, eu quero gerir equipe que vão usar os equipamentos.
Não, eu vou abrir uma empresa de consultoria para indicar a compra. Então, vejam o perfil de vocês é que vai dizer o caminho. É mais fácil, eu concordo com a Isabela, é mais fácil saber o que eu não quero, né? Outra coisa por exemplo, né? Dá para a gente ensinar vocês a como fazer o cálculo de um silo dentro de um curso de 5 anos? Não, entende? É um curso em separado, isso, de dimensionamento de silo, ou você é um projetista de silo, né? O Igor teve aqui dando um curso aqui para a gente durante o Conveia. O quanto tempo a mais ele teve, né? Então, eu acho que vocês têm que se descobrir. Eu quero trabalhar com instrumentação agrícola, né? É uma área de eletrônica, né? Então tem que conhecer eletrônica, né? O quanto a mais vocês têm que ter nisso, né? Então eu acho que vocês têm que compreender o que vocês querem para fazer esse perfil, tá? O que a gente vê de vagas, tá? O que a gente vê de vagas? Há uma grande área, né? Na verdade, são três grandes áreas que concentram mais vagas de emprego, se vocês pensarem em emprego. Máquinas, irrigação e pós-colheita, né? Sim. E pós-colheita. Bom, máquinas está bem amplo, né? Bem amplo, muito amplo. Desde gestão, né, de tratos culturais, tá? Desde gestão de manutenção, desde agricultura de precisão, ampliando para essa área que a gente não chama de área, que é a área de geotecnologias, né? Então tem que saber QGIS, tem que saber assessoramento remoto, tem que saber topografia, tem que saber instrumentação. Gestão de dados de frota. Gestão de dados, né? Então, a agricultura de precisão é um mundo bem grande, né? Tratos culturais, quando que vou gerir? Tem X tratores, né? O que eu mando para quê? Que época que eu tenho? Quantos tratores eu preciso? Enfim, né? Gestão de frota como um todo, né? E gestão de tratos culturais, né? Qual que é a próxima etapa que a gente tem dentro da fazenda que tem que ser feita, e tem que ter um número de maquinários perfeito, e tem que ter um mínimo de manutenção preventiva. Então, tudo isso é um mundo, né? Bom, irrigação, né? Desde a área de projetos, né? Até a área de drenagem. Sim. Né? Então, irrigação é uma área ainda, e esses 2 últimos anos, pré-pandemia, pós-pandemia, está meio parada a irrigação, mas esse ano viu uma nova laninha aí, o troço bagunça. Vai cutucar o pessoal. Irrigação vem com força de volta, né? Então, por exemplo, irrigação no Rio Grande do Sul de pivô é muito baixo, há uma área para ampliação muito grande, a gente tem vários engenheiros agrícolas donos de revendedoras, né? Então, com gente para fazer isso, no país todo, na verdade, né? Tem colega em Minas, tem colega, enfim, só formado aqui no Sul, que está em outros locais, só para vocês verem, na área de irrigação específica. E, então, tem uma área aí bem abrangente nessa linha, tá? E também tem essa área de pós-colheita, né? A gente tem um déficit de armazenagem gigantesco no país, né? E, graças a Deus, né, graças aos chineses, na verdade, né? A umidade, então, tá havendo mudanças de padrões, por exemplo, umidade, e os chineses estão certos a pedir umidade de 12, porque a gente vende para eles, é muito mais fácil de armazenar, eles estão corretos quanto a isso, tá? E tem uma demanda gigantesca. Quem é gerente de armazém hoje em dia? Um cara lá que aprendeu aquilo. Né? Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí vocês vão dizer assim, os agrônomos atuam nessa área também. E tem gente suficiente para ter. Por que essa área não pega? Porque essa área falta conhecimento. As pessoas acham que armazenar é armazenar pedrinha, entendeu? Então, virar encarregado de armazém, ou gerente de armazém, é o bom caminho? Não, não é. Qual é o bom caminho? Dar curso. Sim. Entendeu? Vão lá explicar para os caras
o que é armazenamento. Vai lá explicar para os caras, entendeu? Projeto. A gente tem que falar para os produtores que projeto de armazém não é assim, bem assim que faz. Vocês fazem projeto agro aí, vocês veem como é que vocês apanham. Estou vendo a Graça aqui, que hoje a gente falou umas 20 vezes. Professora, quanto tem de perda em tal lugar? Não sei o quê, né? E era... Por quê? Porque é isso que importa quando a gente faz projeto. É isso que importa quando a gente faz projeto. Então, a gente tem que explicar para o produtor, com as vezes que eu te digo para vocês que a gente tem que estar se expondo. Engenheiro agrícola não gosta de se expor. A gente não gosta de falar. A gente é engenheiro, a gente gosta de ficar se escondendo atrás do negócio. Tchau, Lucas. E é o caminho equivocado, entendeu? A gente tem que expor, tem que dizer os problemas, tem que estar nos locais, é isso que a gente tem que fazer. E é dentro da faculdade, muitas vezes, que a gente vai aprender isso ou não, acho que não, porque muito disso é a teoria ligada com a prática, né? Então, o que a universidade dá? O caminho, o norte. Eu tenho que decidir o que eu quero ser e me aprofundar nisso aí, né? E com curso de extensão, com vivência, com experiência, bom, enfim, né? Com inúmeros caminhos que podem ser feitos. Outra coisa que eu digo para vocês, aqui do Sul, acho que tem gente de fora aqui, né? Tem. Quais são as regiões que estão pedindo gente? Não é o sul do país. Não é o sul do país. Não é nem o sudeste, tá? Aonde pega? Mato Grosso, então, centro-oeste, nordeste e norte. Isso. Tá bombando vaga para lá. Estão precisando de, estão precisando de gente a rodo, entendeu? E eu não tenho que indicar. Só para vocês terem uma ideia. Que bom que tu tá falando isso, porque eu acho que às vezes o pessoal acha que eu falo isso por falar aqui. Eu também não tenho que indicar. Não, a gente não tem que indicar, não tem, entendeu? Essa turma daqui da UFPEL agora está quase 100% empregada, né? Tá tendo um problema porque está colidindo o emprego com um negócio aí. Não, tem que ficar contente que os caras estão empregados, né? Mas assim, não tem que indicar. Então, assim, ó, uma coisa que eu digo para vocês, se acostume a sair da casinha. Uhum. Entendeu? Fica 5, 6 anos lá, depois, se vocês quiserem, vocês voltam, né? Tem que viver a experiência do centro-oeste, do nordeste, do norte, né? Matopiba, tem que viver aquela experiência, tem que viver. É lá onde está acontecendo o movimento agrícola do país. Essa é a realidade. O que falta no sul, sudeste? Falta estrutura, né? E paradigma de social. O pessoal tem eu sempre fiz assim, eu não preciso fazer um manejo, eu vou lá, compro um trator, uso do jeito que eu sempre usei. Eu acho que isso não se faz mais, não se pode mais fazer isso. Mas o sulista, ele é assim. Ele quer usar a máquina daquele jeito que ele sempre usou. Ele sai de uma injeção mecânica, vai para uma eletrônica, acho que é tudo igual. Não é nem isso, né, Tiago? Eu acho assim, ó, que é até ruim a gente falar esse tipo de coisa, né? Mas o pioneirista, né? O cara que é pioneiro, ele foi para o Centro-Oeste. Né? Por que nós não estamos crescendo em área, em produtividade, não sei o quê? Porque o cara que ficou não quer mudar. Né? Isso é uma quebra de paradigma que nós vamos ter que ter aqui no futuro. Nós vamos ter que ter esse quebra de paradigma. Né? Como é que vai ser esse quebra de paradigma? Nós mesmos, se nós quisermos ficar no sul, nós vamos ter que convencer os produtores do sul essas diferenças. Isso. Mas é muito interessante, o Tiago é mais conhecido fora daqui do que aqui. Isso. Né? Eu sou mais conhecida fora daqui do que aqui. Né? Então, o que a gente diz para vocês? Vão fora. Vão para fora.
tá? Vão para fora, porque lá as pessoas estão sedentas por informação. Lá as pessoas querem gente que compreenda. Outra coisa é o seguinte, nós somos engenheiros de botina, né? Então não pense vocês que nós vamos ficar dentro de uma salinha, tá? Mexendo no QGIS o tempo inteiro, que é uma mentira. Nós vamos ter que coletar a amostra, nós vamos ter que... Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter na realidade. Se vocês não gostam da área agrícola, da loucura que é uma safra, vocês têm que se acostumar com a safra, entendeu? A safra, então, tá recebendo grão, ou é semeadura, ou é colheita. A gente trabalha 16, 20 horas tranquilamente, né? Tranquilamente. E isso está cada vez mais constante. Diminuiu. Na minha época era 45 dias, né? 50 dias. Hoje é 30 dias. E vai ficar mais, Gisele. Com essas mudanças climáticas que a gente está tendo, isso aí vai piorar. Então acho que vocês têm que entender que, outra coisa né? A safra agrícola não bate com a escola das crianças. Eu não vou tirar férias com as crianças, junto com as crianças. Ou tu vai ter que fazer, no teu colégio, tu vai dizer para a professora, entendeu? Que os teus filhos vão tirar férias na hora que tu tira férias. E depois eles vão ter que recuperar a aula, porque a gente é área agrícola, entendeu? Não tem. Todo mundo está de férias na praia enquanto nós estamos na loucura. Entende? E eu vou dizer para vocês, praia em março, abril é muito melhor do que janeiro e fevereiro. Mas, enfim, né? É só um ponto de vista diferente, né? Mas isso tem que estar claro para vocês. Entendeu? Se vocês querem trabalhar no escritório, vocês vão estar trancados. Jonathan, qualquer coisa ali, tá? Tá dando pau nas extensões do QGIS aqui do laboratório, então eles estão bem loucos. Então, o que acontece, tá? Vocês têm que entender isso. Se vocês querem ficar trancados dentro de um laboratório, bom, enfim, ou né, de uma estrutura que nem essa, vocês estão vinculados a determinados postos de trabalho. Sim, que o salário é menor. Que o salário é menor, né? Bom, às vezes, e isso é uma coisa assim que me preocupa bastante, né? Principalmente quem trabalha na área de atendimento, vendas e tal, não sei o quê, a quilometragem é gigantesca, tá? Então o cara passa na estrada, tá? Então, isso é uma coisa que também vocês têm que se acostumar. Tem que dormir em hotel, tem hotel que não é hotel, tem lugar que não dá para dormir, que a pulga é mais que não sei o quê, entendeu? E aí? Não vai trabalhar? E quem trabalha em fabricantes, pegar a área de máquinas aí, a estrada é o ar, viu? Às vezes tu tá trabalhando ali, vou trabalhar numa CNH, por exemplo, na parte lá de desenvolvimento de produto, tu vai ter que atender a América Latina toda. Não é nem país mais. Então, quem for para a área de máquinas agrícolas e se especializar, entrar na parte de desenvolvimento de produto, vai ter que atuar porque são mercados globais, são multinacionais, no qual eles não vão contratar um cara para cada região de um país. Eles vão contratar dois caras para a América Latina, América do Sul. E eu conheço vários que são assim. Aí o cara sai de um avião e vai para o outro. Atende um cara na Guatemala, agora tem que atender um lá na Patagônia. Mas vê a gente, né, Thiago? Vê a gente. Os alunos da gente estão no Mato Grosso. Sim. E daqui a pouco alguém chama a gente para ir lá no Mato Grosso. Entendeu? E aí pega 3 teco-teco até lá, o passamedo, 20 passamedo até 2 dias de viagem, 200 passamedo para chegar no lugar. E tá tudo bem. Isso é a realidade da agricultura, entendeu? Nós não vamos morar em São Paulo, nós não vamos morar no Rio de Janeiro, nós não vamos morar em Porto Alegre. Não vamos. Não vamos, né? Então, inicialmente não iremos, vamos fazer assim, né? Inicialmente não iremos. Eu acho que isso é o tal do soft skills que muitas vezes a gente não ensina para vocês. Isso.
né? A gente precisa ter essa habilidade ou essa compreensão que teremos alguma parte da nossa profissão, né, da nossa carreira, vai estar atrelado a essas viagens constantes ou a falta de... Eu trabalhei 7 anos, das 7 da manhã às 8 da noite. Muitas vezes sem final de semana. Foi uma opção? Foi uma opção, aprendi muito, é isso aí. Então, a gente tem que se permitir durante um período, entende? E na verdade, eu queria mais. Eu queria mais. A gente tem que se permitir durante um período estar nestes ambientes, assim, né? Nessas situações. Para a gente... Outra coisa que vocês têm que entender é o seguinte, a gente começa baixinho e vai crescendo. Não pensa vocês, entendeu? Que vocês vão ganhar 10 salários mínimos de cara, que isso é uma mentira. Mentira, entendeu? Mentira. A gente começa devagar. E se tu começou no Rio Grande do Sul, tu vai começar mais devagar ainda. Entende? Mais devagar ainda. Que é que pagam mal pra caramba. Sim, muito. Né? Então, isso é uma realidade que tem que ficar claro para vocês. A gente tem que subir devagarinho. Tem gente que sobe mais rápido, tem gente que não, né? Então, às vezes tem que dar uma volta, né, Gisele? Tem que dar uma volta para daí engrenar. Isso é normal. Exatamente. Outra coisa é o seguinte, ó, eu vou falar para vocês de mim. Eu comecei na engenharia agrícola, não, vou falar desde o colégio agrícola. Eu entrei no colégio agrícola para veterinária, terminei na área de irrigação. Vim para a engenharia agrícola na área de irrigação, terminei na área de pós-colheita. Na área de pós-colheita, eu caí em rastreamento, digitalização. Então, assim, na verdade, a carreira da gente é mudança contínua. Sim. E a gente tem que estar preparado para isso também, né? Que a gente vai ter que aprender sempre, vai ter que se renovar sempre. Né? Então, é aquela briga daquele professor que dá aula da mesma maneira. Não, se for para dar aula na área privada, não existe isso. Vocês vão ter que né? A gente tem que se renovar a todo momento. E muitas vezes não é uma coisa, a gente não está preparado para isso. Né? Então, não, tem que ler, tem empresa que força a gente a estar sempre atualizado. Tem empresa que não, que é uma coisa da gente, né? Então, isso é algo que vocês têm que... o que eu quero ser como profissional? Aonde eu quero estar? Não é papo de coaching, tá? Porque eu não acredito em coaching, não. O que eu acredito? Eu acredito que tem que estar preparado, porque na hora que o cavalo passar encilhado, vocês têm que estar em cima. E às vezes é uma vez só. Né? Tem que estar em cima. As gurias agora. Na minha época, a gente fugia da área de máquina, porque não empregava a mulher mesmo. Né? Eu não vou me especializar em máquina, ninguém vai me contratar. Tem um monte de vaga para mulher na área de máquinas. Inclusive, abriu recente uma só para mulheres, né? 15 vagas só para meninas. Entende? E tem... Por quê? Porque essas grandes empresas que estão na Bolsa precisam ter equidade de gênero. Isso. Tá? E aí elas estão buscando gente preparada para isso. Não tem. Então, enfim, é mais uma oportunidade. Tem que estar preparado, entendeu? Com equidade. Então, com equidade no sentido assim, ficar... eu não gosto dessa área, tá bom, foge dela, mas talvez vocês tenham que trabalhar nela, né? Então, vocês têm que saber até onde vai essa flexibilidade de vocês, né? Outra coisa que a gente não trabalha muito é essa questão de lidar com pessoas. Às vezes, ou a grande parte do tempo, a gente tem que aprender a lidar com... A parte técnica é a coisa mais fácil, porque vocês passaram 5 anos apanhando. Política, quando não mais, né? Então, a parte técnica é o mais fácil. Vocês vão achar o caminho. Vocês passaram 5 anos sendo treinados por nós na porrada, quase, né? Na baixo de mau tempo. Agora, soft skills, como é que eu ensino a vocês
a lidar com uma pessoa. Então, eu vou falar uma situação minha. Eu tinha um chefe que tinha a 4ª série. Ele ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava. E tinha, sei lá, 30 anos de experiência. Como é que eu digo pro cara? Assim, olha, eu acho que o caminho não é bem assim, né? Tem que ter malemolência, né? E a gente, na área da engenharia, não nos ensinam a isso, né? Porque a gente é matemático, cartesiano, 2 mais 2 é 4, mas não é bem assim, né? Você sabe muito bem que não é assim. É 4 e 1, 4 e 2, 3 e 9, entende? Né? A gente não está em metrologia mecânica. Não está. E mesmo na área da mecânica, né? Falando em metrologia, não, tem que ser exatamente, que a peça não cabe. A pessoa que está fazendo a peça tem uma família, filho, não sei o quê, entendeu? Conta para pagar. Aquele cara começa a errar peça. Ele está passando alguma coisa por trás. Aí tu vai, peraí, vamos sentar com o cara, não sei o quê, e aí, como é que é isso? Uma coisa assim, alcoolismo a gente tem na área agrícola muito grande. Muito forte, né? A gente tem doenças sexualmente transmissíveis muito grande. Como é que você chega para o tiozinho e manda ele usar camisinha? Porque senão o cara vai pegar uma doença ali na frente e vai morrer, né? Como é que você faz? E muitas vezes sobra para nós, porque no tal da abertura lá, né, o diálogo do dia de segurança é doenças sexualmente transmitíveis, ou é droga. Droga no sentido bem amplo da palavra, né? Desde álcool até qualquer coisa. Como é que tu fala pro cara que o cara o shotzinho dele do final da tarde, que é a única coisa que ele tem, né? Tá esperando para isso, né? Tá esperando para isso. Ele ganha o dinheiro dele para aquilo ali e ele não pode tomar muito. Ou ele pode tomar desde que ele não dirija, né? Entende? Né? Violência contra a mulher, né? A gente tem muito né? A mulher começa a ganhar mais com o cara, ou não, né? A filha arranja um namorado, o cara ele começa a entrar em conflito. Caiu, Gisele. Pessoal, lembrando, vocês podem ir fazendo perguntas, viu? Nós estamos aqui dialogando, enquanto vocês não fizerem perguntas, a gente vai emendando um assunto no outro. Vamos perguntando. Deixa eu ver o que houve com a Gisele. Se quiserem já perguntar alguma coisa aí, pode colocar, que a gente coloca em discussão. Desculpa aí que eu caí aqui. Gisele, estava falando para eles que eles podem ir fazendo perguntas. A gente está conversando aqui, a gente vai se empolgando, e se eles não participarem, a gente toma conta, né? A ideia não é essa, mas a gente toma conta. Vai lá, Felipe. Vocês abordaram um pouquinho, mas eu queria meio que, tipo assim, a respeito, vocês comentaram sobre traço de perfil, né? A respeito de tipos de profissionais e tal, dependendo das áreas que eles vão atuar. E aí é uma pergunta que eu acho que o Thiago, já cansou de escutar, né? O Felipe falar com ele a respeito, mas por ter uma outra profissional de engenharia agrícola abordando o assunto, eu queria também ter uma opinião dela a respeito. É assim, ó, no meu caso, bem específico, eu quero trabalhar e atuar no setor de mecanização. Eu acho que para estágio não, mas como que você enxerga, por exemplo, a entrada do tanto do estagiário, seria até interessante linkar, falar um pouquinho, que aí é um pouquinho que eu quero saber mais a fundo, e do trainee também, de ter já um conhecimento tanto de software, tanto da parte de gestão aí, por exemplo, que eu vejo que tem grande necessidade para chegar, não vou falar preparado, mas chegar não tão cru. Porque aqui eu vejo, não que os alunos chegam cru, mas eu vejo que a gente apanha muito no começo e é normal. Só que para apanhar menos, vamos dizer assim, sabe? Tá, vamos lá, né? Primeiro assim, né? Trainee é uma coisa, estágio é outra. Então, Sim. conta aí.
Estagiário, tá? Bom, essa a grande demanda, vamos dizer assim, né, nas grandes, vamos dizer assim, fazendas ou empresas, via seleção, tá? Via seleção. Então, isso é uma coisa que vocês têm que estar atentos, tem que estar vendo seleção. Então, SLC Agrícola, Bom Jesus, Girassol, sei lá o quê, eu te dou uma lista, tá? Te dou uma lista, isso é seleção, tá? Então, tem que passar na seleção. Como é que eu passo na seleção? Tá? Tem que ter soft skills. Vai ter lá uma dinâmica de grupo. Tem que saber lidar com gente. Então, eu, sinceramente, aconselho a vocês, lá o PET, ou seja, a coordenação do curso, a chamar uma psicóloga, a chamar uma turma de RH, ensinar para vocês como é que a gente se porta numa seleção. Porque que nem prova de vestibular ou de Enem, a gente tem que estar meio preparado, porque senão a gente não sabe o que acontece, a gente faz coisa que a gente não devia fazer, muitas vezes por desconhecimento. Desculpa, Thiago. Sem perceber. Sem perceber. Então, eu me lembro que, ainda quando eu era pioneiro, a gente foi fazer uma seleção daqui, saímos uns 2 carros daqui, estou falando isso, dos anos 2000, e aí chegou na seleção, todo mundo que era nossa, imagina, você vai fazer seleção com teu amigo, a gente dá uma risada, né? Que profissionalismo que a gente demonstrou, né? A gente acabou, foi uma visita a Santa Cruz do Sul, né? Quem fez a seleção naquele outro dia que a gente não foi todo mundo de carro, passou. E a turminha que foi fazer a seleção todo mundo junto, não passou, né? Por quê? Porque tu imagina tu fazer seleção de grupo com teus melhores amigos? Teus melhores amigos não tem, né? Não tem como. Bom, isso hoje em dia já é diferente, a própria RH faz essas coisas. Então, acho que tem que estar preparado com isso. Outra coisa que tem que estar preparado é o seguinte, tá, Felipe? Agora eu quero que tu responda. Durante a tua formação na engenharia agrícola, o que tu fez? Qual é o teu legado? Qual é o teu produto? O que tu fez na engenharia agrícola durante esses 5 anos? Tá, então, eu iniciei em 2017, né? Em 2017, eu participo, guardada a proporção aí, desde o primeiro ano, eu acho, de projetos de pesquisa. Hoje eu trabalho com o Thiago, né? Com o Thiago no projeto de pesquisa. Atualmente estou fazendo estágio profissionalizante aqui extracurricular, no caso, né? É uma empresa que trabalha com metal mecânico, fornece várias Felipe, não é a resposta, Felipe. Felipe, o que Felipe fez? Entende que vocês não estão preparados para isso? Desculpa te pegar de Cristo, tá, Felipe? Mas enfim. Não, tranquilo, para mim é eu, Gisele, fui em tal lugar, eu fiz isto. Eu melhorei o processo de gestão, eu cheguei lá, o Felipe chegou lá na indústria viu que havia um projeto, havia uma gestão de produção X, e nós reduzimos o tempo em 2 minutos na produção de tal coisas. Isso o Felipe fez. Ah, tá, entendi. Entendeu? Qual é o produto do Felipe? Participar de uma coisa, não sei o quê, não, entendeu? O projeto é o professor Thiago. Sim. O que o Felipe fez? Não, dentro do projeto do professor Thiago, tinha uma tabela para fazer no Excel. Eu fiz a tabela com todos os macros, blá, 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 blá. Eu fiz. Esse é o meu produto para o projeto do professor Thiago. Vocês entendem? Sim. Empresas pedem isso. Tanto que no projeto estágio de trainee tem uma coisa separada que vocês vão ter que apresentar, vão ter que solucionar problema, vai ter que não sei o quê. Por quê? Para vocês verem o quanto vocês são responsáveis por determinada coisa. Óbvio que vocês vão ser geridos, que vai ter gente do lado, não sei o quê. Entende? Tá? Mas vocês têm que entender qual é o legado de vocês naquela posição. Ninguém está ali à toa. Ninguém está ali à toa. Então, tem que ter isso marcado. Isso é soft skills, a gente não ensina isso na universidade. Ou a gente deveria ensinar. Quando a gente tenta fazer trabalho em grupo, né? Aí os cristãos querem 4 amigos. Um faz, os outros 6 não fazem nada.
Um apresenta, né? Um faz. Esse é o que estuda, né? O outro apresenta. Esse é o cara de vendas que vai virar rico, tá? E tem 2 chupim. Qual é o teu legado no trabalho? Aqui a gente coloca eles numa sinuca de bico, Gisele, que a gurizada chega a brigar entre eles. Mas a ideia é simplesmente essa. Um é o cara do CAD. Sei muito bem. Um é o cara do CAD, outro é o cara, o vendedor, que é o que vai lá e faz o blá blá blá, e né, que é o showman, né? Tá, mas sempre tem o chupim. Não seja o chupim. O chupim não cai em lugar nenhum. Então é melhor ser o blá blá blá. Que o cara vai ser o vendedor, o pós-vendas, entende? A gente tá treinando vocês para um perfil que vocês não estão enxergando. Exatamente. Entendeu? Vocês não estão enxergando. O cara do CAD é o cara que não gosta de se expor, fica atrás, vai ser o projetista, não sei o quê, entendeu? Tem o cara criativo, que é o cara não sei o quê, que é mais ou menos o líder, que é assim, não vou apresentar, tu que é falante, tu que apresenta, já fiz o troço, entendeu? Tu faz isso, tu faz aquilo outro, entendeu? Tá? Então, não que o João, o Marcos, porque, primeiro, para quem, é boa pergunta do João, é boa pergunta mesmo. Primeiro que grande parte dos professores não trabalharam em empresas, então o cara não sabe realmente qual é o soft skills que tem que ter, né? Outra questão é o seguinte, é que talvez a professora de pedagogia sabe mais soft skills. Nós não somos professores, nós somos técnicos que ensinam algo. Isso é o grande defeito. A gente deveria ter feito pedagogia, que a turma do IFE tem que fazer pedagogia também, né? Tem que fazer um curso lá para saber que você... Então, nós somos muito... Entende? Não, tá louco? Como é que é a pressão manométrica? Você não consegue entender a pressão manométrica do negócio, né? Pô, se o cara não enxerga, como é que o cara vai ver transição, regime linear, regime turbulento, né? A gente ensina como se vocês soubessem, e não é uma verdade, né? Não é uma verdade, é algo novo, né? Então, eu acho que o soft skills não é ensinado na universidade, porque a gente também não tem esse propósito, tá, João? O propósito da universidade é hard skills mesmo, né? Esse é o propósito da universidade. O soft skills, num pensamento, vamos dizer, americano, é o cara, por causa disso tem que ter voluntariado, por causa disso que tem que ter não sei o quê. É a história das horas complementares, né? As horas complementares deveriam ser de soft skills. Então, o cara quer fazer dança, quer fazer teatro, para aprender a falar, oratória, não sei o que, a gente devia. Meu Deus, se um cara da agrícola daqui chegar com aula de dança, a gente não considera nas horas complementares, mas será que não era importante para o cara se... Entendeu? Gisele, deixa eu tentar defender nós também um pouquinho, porque quando a gente fala essa palavra bonita em inglês, ela nada mais quer dizer para nós do que relação interpessoal. É isso que ela quer dizer. É que a gente compreenda como é que a gente pode ter liderança, como a gente pode se comunicar, como a gente pode trabalhar em equipe. E muitas vezes nós, como docentes, colocamos vocês em desenvolver atividades nesse caso, e a gurizada foge. Eu tenho uma disciplina aqui de desenvolvimento, que eu jogo um problema para cada um, dentro de um grupo, e uma pessoa é responsável por ser a liderança do grupo, e os demais têm que ajudar. E ser ali ninguém é chefe de ninguém, mas alguém é um líder. É para desenvolver isso. A disciplina ela é além do foco da temática de desenvolver equipamento. Ela é para desenvolver soft skills. Mas a percepção do próprio aluno, vou ter que me envolver ali com aquele fulano que eu não simpatizo com ele, vou ter que trabalhar com o grupo aqui. Viu? Olha só. Eu faço isso. É desse tipo aí mesmo. Não, na verdade é o seguinte, né? Vocês acham que vocês vão trabalhar, que o chefe de vocês vai ser a pessoa que vocês mais amam do mundo? Muito pelo contrário. Entendeu? Muito pelo contrário. Vocês vão ser o cara que vocês... Eu sonho com o meu gerente
né? Já faz 10 anos que eu já saí, mais até, entendeu? Eu sonho com ele, todos os meus pesadelos são com o meu gerente, entendeu? É isso aí, e a gente tem que conviver com isso. Exato. Como é que tem saúde mental para isso, entendeu? Tem que no momento que todo mundo conseguir ir, e não é, poucos conseguem fazer isso. Então, vamos pegar um exemplo fictício. 5 horas acabou o serviço. 5 horas vira a chave. Profissional, pessoa. A grande maioria não consegue separar isso. E eu acho que vocês precisam aprender essa chavinha. Amizade, profissionalismo, e isso precisa ser bem entendido. E a soft skill passa por isso. Porque no momento que eu estou... Não é destruir a amizade, viu, Yumi? E sim entender que naquele momento eu preciso cumprir aquela função, aquela equipe precisa de mim, a minha posição ela tem que ser firme para que a gente alcance um resultado. Outra coisa é o seguinte, a gente tem que ser maduro o suficiente para não misturar o pessoal do profissional. Exato. A gente tem que quebrar o pau na salinha, entendeu? E sair da salinha e tá tudo bem, entende? E isso não é fácil aprender, porque as pessoas misturam. As pessoas misturam as coisas, entende? E não deveriam misturar, né? E isso acontece porque as pessoas têm opiniões diferentes, tá? As pessoas têm opiniões diferentes. E a gente tem que lidar... Como é que a gente convence, entendeu? Às vezes eu mando a turma minha aqui fazer técnica de persuasão, vai fazer curso de persuasão. Como é que você convence alguém que a tua ideia tá certa? Mesmo estando errada, porque às vezes a gente está errado, mas a gente quer convencer, né? Sim. Que a gente está errado. Bom, enfim, como é que a gente convence? Técnica de persuasão. Tem gente que é especialista nisso, entendeu? Em convencer as pessoas. Ué, não tem esses coach aí, vendendo a vida maravilhosa? Tô linkando rapidinho, existem livros para isso também, que abordam bastante coisas a respeito de persuasão. Às vezes é isso, né? Agora, óbvio que, né? Isso é para qualquer um? Não é. Não é para qualquer um. É exatamente, perfil, né, Gisele? É perfil. Tem o perfil. O que eu quero ser? Entendeu? Tem gente assim, não, eu não quero ser enganador, né? Muitas vezes persuasão é isso, né? O cara vender algo que... né? Enfim, tecnicamente isso é errado, né? Inclusive, Gisele, ele vendeu certo para aquele que não entende aquilo como certo. Exatamente. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Exatamente. Outra coisa é, tá? Ficar guardadinho dentro da sala de aula. O Matheus disse isso. É o Matheus nosso daqui? Não é. Não é daqui. Esse aqui ainda não sofreu o que a Yumi falou ali. Né? Tem que estar... Vocês ficam guardadinhos na sala de aula. Vocês passam 5 anos guardadinho dentro da turma de vocês, só com os amigos de vocês, só com as coisinhas de vocês, entendeu? Tem que se expor, tem que viver, tem que estar, entendeu? Vai participar do diretório acadêmico, vai participar da empresa júnior, vai participar do PET, vai participar. Vocês vão ver um monte de gente que vocês não querem, que vocês não concordam, entende? E vai ter que conviver. Né? Então, isso é uma coisa que faz a gente sair um pouco da caixinha, tá? Exatamente. Porque outra coisa que é muito ruim na área da engenharia, que agora com as novas DCNs talvez isso mude, é que a gente lapida vocês a pensar no quadradinho. Aí chega no último ano, a gente bota vocês em projeto e quer que vocês sejam criativos, né? O que eu sugiro para vocês? Que vocês mantenham essa criatividade em paralelo. Outra coisa que eu sugiro para vocês é isso, pelo amor de Deus, tira da cabeça de vocês que vocês vão ser funcionário público. Tá? Vocês não vão ser. Nem na era Lula. Não vai ser. Entendeu? Não tem mais espaço. O serviço público está inchado. Tá? Mesmo que a área de extensão rural precisa, mesmo que a gente precisa um monte de coisa na área agrícola, precisa, a gente deveria ter mais o sistema público. Mas, no entanto, contudo, o que eu sugiro para vocês? Que a gente faça isso via privado, cooperativa, consultoria, né? Então, vai ter que ter esse atendimento, tá? Via outro caminho. Outra coisa que a gente tem que convencer o produtor é que eles têm que começar a pagar as coisas.
É esse aí que tá. E a gente tem que se valorizar como profissional, não dá informação de graça na fila do mercado. Exatamente. Aí a gente está na fila do mercado, ou vocês aí, tá? Estão na fila aí, aqui, como é que é o lugar? Está na fila do João Gilberto para entrar na festa e o cara tá pedindo coisa para vocês. Já me aconteceu. Entende? Porra, assim, o que um cara da Odonto faz? Não, vai lá, marca com a minha secretária um dia lá, e aí o cara te atende, vai passar na secretária e vai ter que pagar. E a gente não, a gente nem sei quanto é que paga. Como é que vocês não sabem quanto cobra? Como é que vocês não sabem quanto custa a hora de vocês? Tem que saber. Tem que saber. Quanto é uma hora técnica? Quanto é uma hora de serviço? Acontece, olha, um médico em 15 minutos de atendimento, 30 minutos de atendimento, custa R$500. R$350. Ah, mas isso é muito caro, os senhores do produtor não vão pagar. Pode ser, né? Pode sim, pode ser que não, pode ser bom, enfim. Mas no momento que tu traz esse custo na moeda que o agricultor entende, ele paga. Não, mas aí é que está a questão. Aí tem que ter cacife para dizer assim, quanto que eu vou te aumentar em produtividade? Tem que fazer a conta. Sabe análise econômica? Sabe economia agrícola, que vocês fazem essa disciplina não serve para nada? Troca as unidades, ele troca as unidades. Entendeu? Quantos litros de leite? Quantas cabeças de gado é? Quantos sacos de soja? Quantos sacos de soja é? Me paga saco de soja. Eu tenho amigos que têm empresas de consultoria e assessoria. O pessoal regula a máquina agrícola na época de colheita. E aí eles vão lá, fazem avaliações no primeiro... o agricultor começou a colher, eles vão lá e fazem... Olha, tu tá perdendo 15%. Se nós baixar essa perda de tu aqui para 5%, eu vou ficar com X% e tu com outros X. Pode ser? O cara fica louco de faceiro, porque tá perdendo aquilo. Claro. Eu tenho amigos que estão trabalhando só com isso. Óbvio, né, Thiago, que a gente precisa ter uma carruagem andando para pagar conta para isso. Sim. Mas é o melhor caminho para fazer. Outra coisa, assim, nos primeiros anos, como eu disse para vocês, vocês não vão sair formados, no outro dia vão virar o consultor top of mind, entendeu? Ganhando R$10 mil a palestra. É por isso que a tua fala de antes, Gisele, de subir lá para cima, lá, vai lá, fica 5, 6 anos. E aí quando volta, faz esse tipo de coisa. Sim, entendeu? Um passinho de cada vez, até porque a gente não sabe tudo na vida, né? Então, a gente pode saber a teoria, mas não sabe a prática. Tem que ter vivência. Tem que ter vivência. E vivência são anos, entendeu? São anos. Então, não acho que vocês vão sair ganhando... Nós somos engenheiro. O que engenheiro faz? Soluciona problema. Nós estamos aqui só para resolver pepino dos outros. É dos outros, exatamente. Entendeu? Esse é o trabalho da gente. Aí a gente vai lá, olha para o pepino do cara, faz um monte de anotação, volta para casa, conversa com um monte de gente e aí a gente volta para lá com uma solução. Outra coisa que vocês têm que entender é o seguinte: ninguém trabalha sozinho. Isso é importante. Ninguém sabe tudo. E uma coisa não é solucionada de um dia para o outro. Não é. Aí, não, peraí, vamos pensar. Tá. Tô lembrando do Itael aqui. Professora, só quebra o negócio lá. Porque o cara não muda nada e só quebra. Vamos pensar. O que tu escreveu lá no teu TCC? O que o fulano de tal diz? Vamos tentar isso. Continua dando erro? Continua. Tenta aquilo. Continua dando... E aí a gente vai vendo o caminho. E é por isso que de vivências bastante diferentes permitem com que o nosso leque de conhecimento seja amplo, para que nesses momentos os problemas sejam mais fáceis de serem solucionados, porque tu viveu diferentes situações, que tu pode pegar uma coisinha dali, uma coisinha daqui, encaixar elas e resolver um problema que às vezes estava ali e tu não enxergava.
Não, outra coisa assim, ó, que é a sacanagem de professor, né? A resposta está na frente de vocês e vocês não enxergam. Aí a gente fica assim, tá, mas e aí? Aí a gente deixa vocês pensando 2, 3 dias, mas e aí? E a gente deixa mais 2, 3 dias vocês pensando. A gente não vai dar resposta para vocês. A ideia não é essa, entendeu? Aí, hoje mesmo, assim, né, aqui, a turma aqui com uma extensão do QGIS não funcionando. Podia fazer de outro caminho, podia fazer não sei o quê. Na verdade, eles tinham que ver um vídeo antes, que eu não botei o vídeo na aula, entendeu? Mas eu queria que eles procurassem o vídeo. Aí 2 fulaninhos acharam os vídeos antes. No meio de 15. Por que aqueles 2 fulanos viram? Porque eles têm mais tempo? Não. Porque eles são mais inteligentes? Não. Porque eles passaram hora em cima daquilo, pensando naquilo ali. Né? Aí, o que eu faço? Eu sacaneio, parece assim, o cara tá na frente de todo mundo, terminou o exercício, aí eu pego o exercício, não, fulano, você que já terminou o exercício, ajuda a turma. Aí a minha monitora disse assim, professor, você fez isso? Porque assim, ó, eu tô dando soft skills para esse cara. Vai lá na turma da agronomia, lá convencer os caras da agronomia que eles não sabem nada, vai lá. Que eu tenho agricultura de precisão, eu tenho agronomia, engenharia agrícola e geoprocessamento. Quem os 2 que acharam? Da agrícola. Quem que ficou a noite inteira ajudando a turma da agronomia? Agrícola. Pessoal, eu acho que o nosso papo está muito bacana. Nós já estamos com quase 2 horas aqui. Gisele, daqui a pouco tu tem que ir para casa aí, teu guri vai ter. Tá lá. Não é nem isso, tô na casa da minha sogra, eu tenho que atender ainda o Itael. Então eu acho que. Coitado, assim, ó. Vamos encerrar, mas eu gostaria de colocar aqui para todo mundo que está participando, agradecer vocês. Eu acho que é importante esses momentos aqui. Agradecer a Gisele por se colocar no meio de uma aula, vir aqui bater um papo com a gente, foi muito legal. E antes de passar a palavra para ela fazer o fechamento, eu acho que nós temos uma área que ainda não tem um pai, que é a área de tecnologia, que a gente vê aqui, a parte de automação, a parte de digital, e a gente precisa assumir isso, gente. Nós temos competência para assumir essa área, então nos ajudem a essa área, isso é a área referência no qual falou essa área, o pessoal lembra o agrícola. A gente precisa assumir isso porque não existe um pai dessa área ainda. Vocês atuam nisso, vocês estudam sobre isso, vocês estão vivendo isso o dia todo e ainda não tem ninguém para assumir isso. E enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ver que as postagens, eu não sei nem qual qualidade eu posso dar a elas, mas quem acompanhou deve ter visto o movimento que a gente fez os aí. Os digitais aí. Então, vamos lá, vamos tomar conta disso aí, porque isso aí nós temos competência para utilizar essas tecnologias. Gisele, tua fala aí para encerrar. Não, o que eu assim, ó, a associação aqui, falando como presidente da associação, está aqui de portas abertas para vocês tirarem dúvidas, enfim, né? A ideia é justamente isso, né? Quem protege e promove os engenheiros agrícolas é a nossa associação. Essa é a mais pura verdade, tá? Nós não somos contra a nenhuma outra formação, só achamos que a nossa formação é mais adequada para o perfil, né, digital, vamos dizer assim. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês sabem muita coisa, a universidade dá muita coisa para vocês. O que falta? Falta o discernimento de encarar uma realidade e assumir aquilo para vocês, tá? Aproveitem enquanto vocês estão na universidade. A universidade quanto mais vocês se exporem na universidade, mais fácil vai ser fora. Essa é a realidade, né? Tenho uma ideia bacana, queria trabalhar nisso. Pensem em incubar, pensem em uma startup, pensem nisso, é um caminho interessante. Eu acho que a gente tem que assumir essas coisas e tem muita coisa para fazer na área agrícola. Muita, mas muita mesmo. Não pensem vocês que o engenheiro eletrônico vai fazer sensor para a área agrícola, que não vai. Não pensem vocês que um cientista de dados vai trabalhar na área agrícola, que não vai, né? Essas coisas vocês vão ver no curso de vocês, talvez não. Talvez ainda os cursos estão... A universidade, ela é tardia em algumas coisas.
Então, acho que vocês têm que procurar por vocês. Tem um monte de curso de ciência de dados por aí, tem um monte de curso de instrumentação por aí, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, tenham orgulho da profissão de vocês, tá? A engenharia agrícola é um caminho muito bonito dentro da área da área agrícola propriamente dita, né, na área rural, né? Nós somos um país do qual tem por sua vocação a área agrícola desde sempre, né? O Brasil foi e cresceu pela pujança do agro. E seguirá crescendo. E seguirá crescendo, né? Não acho que a gente vai ser um país industrializado, não acho que a gente... Não. O que nós, engenheiros agrícolas, devemos fazer nisso? Devemos fazer um agro sustentável, devemos fazer um agro... os agrônomos estão fazendo o papel deles, melhoramento vegetal, altas produtividades, não sei o que a gente tem que fazer. Menor perda, né? A gente tem muita perda, desde da colheita até o armazenamento, né? A gente tem problema de estrada, a gente tem problema de energia, tudo isso é engenharia agrícola. Desde os anos 70, essa demanda é infindável, né? Então, precisamos mais engenheiros agrícolas, sim, acho que a gente tem que encarar isso para nós, e acho que sim, somos esse agro digital que está tão pegado aí, né, que é dito por esse levantamento, que foi apresentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, de mais de 70 mil vagas. Vai caber engenheiro agrícola, vai caber cientista de dados, vai caber o mundo aí, entendeu? E eu acho que vocês estão na profissão do futuro e talvez nem saibam. Muitos de vocês talvez nem queriam estar nessa profissão e vão se apaixonar por ela logo, logo, porque a gente tem uma infinidade de coisas aí a ser feitas. E eu acho que a gente, novamente dizendo, né, óbvio que a gente tem todas as questões de sombreamento com os mecânicos, com os eletricistas, com os agrônomos, com os civis, com tudo, mas eu acho que tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Tá? A gente está vendo colapso de silo, a gente está vendo construções civis na área rural mal feitas, a gente não tem engenheiro civil que faça estrada rural, né? Que o engenheiro civil vai parar de fazer, vai trabalhar em rodovia ou vai trabalhar na área agrícola? O cara que é engenheiro civil não quer estar num campo, morando 1.000 quilômetros de distância da cidade próxima. Quem que vai querer isso? Nós. Né? Então, a gente tem que assumir esse papel, tá? E acho que tem, mesmo nas nossas pequenas cidades aqui do Rio Grande do Sul, tem espaço para a gente. Né? A questão toda é a gente vencer essas barreiras no sentido de conhecimento, porque não é só na engenharia agrícola, é nas engenharias como um todo. É muito mais fácil contratar um pedreiro do que contratar um engenheiro civil. Né? É muito mais fácil você contratar um entendido de secador do que alguém para pensar na tua unidade de armazenamento. Então, a gente vai ter que entrar nessa era, mesmo na era do conhecimento, ainda não chega no agro. Né? Então, eu acho que essa digitalização do agro veio para o nosso bem, veio para bombar a nossa área, tá? E a gente tem que pensar outra coisa, que nós seremos os profissionais que vamos fazer os produtores ganhar dinheiro, com menos perda, com nichos de mercado, porque, não esqueço, nós somos os profissionais que fazem agroindústria. E cada vez mais, para um pequeno produtor se manter, ele vai ter esse é o caminho. Diversificar. Diversificar não no sentido de... O cara vai ter que fazer queijo, vai ter que fazer iogurte. Geleia, entende? Então, quem que vai ajudar ele nisso? Né? Quem que vai ajudar ele a legalizar a queijaria que não está legalizada? E assim, poder, inclusive, vender fora do estado. Exatamente. Então, assim, vocês estão na profissão do futuro. É só sair da frente do... Como é que é? Do Fortnite
Entendeu? Ou da fazenda, não sei o que, ainda eu acho mais legal, né? E ir para o campo. E ir para o campo. Vai ser o professor que vai levar vocês para o campo? Não vai. Não vai, porque a gente tem 200 mil aulas, a gente tem 200 mil reuniões, a gente tem 200... Não vamos levar vocês para o campo. Não vamos. Quem que vai levar vocês pro campo? Vocês. As pernas de vocês. Então, não tem, assim, ó, esqueça esse negócio de férias. 5 anos de faculdade, férias para quê? Entendeu? Vão ter férias lá na fazenda do fulano, lá na indústria não sei o quê, entendeu? Tá? Férias para quê? Férias é bom com quem tem dinheiro, entendeu? Quem tem dinheiro é bom férias. Nós não temos puta pila, por que nós vamos tirar férias? Entendeu? Então, vai ter experiência para ficar rico, e aí vocês vão querer ir no lugar que vocês quiserem da tal das férias, entendeu? Tô brincando com isso, talvez pegando, assim, meio pesado, mas, assim, as férias é o momento que a safra está ocorrendo. Né? E todos os meus amigos estão em Xangri-Lá. Fala sério, entendeu? Entende? O que vai... Vocês vão morrer por 3 férias, não ter visto os colegas que vocês viram todos os anos da vida de vocês? Não, calma, entendeu? Tá? E tem um feriadinho, uma coisinha no meio do caminho que dá para ir. Né? Mais, como é que é? Mais qualidade e menos quantidade. Uhum. Né? Se vocês... Com dinheiro, a qualidade amplia, né? Sem dinheiro... A gente só tem mais quantidade de dia na praia, né? Então, enfim, isso é uma forçação de barra para colocar na cabeça de vocês que, por que não, né? Esses, sei lá, quantos dias de férias, vocês não ralem. E vocês vão ter raiva de mim pro resto da vida, vão lembrar que tá um calor dos infernos, eu tô dentro dessa fábrica que eu tô fazendo, nem tá aí, ó, né? Vai estar verão, janeiro... O que eu estou fazendo aqui com esse monte de arroz pardo, um calor do caramba, e não sei o quê, não resolve isso aqui, né? Mas é pro bem de vocês, é pro bem, entendeu? É pro bem, tem que experienciar. Gisele, isso aí, cara. Obrigado, espero que todo mundo tenha aproveitado. Que bom ouvir isso, gente, que a gente possa fazer mais desses momentos. Eu acho que é importante começar a usar essas ferramentas que a gente tem. Antes a gente sempre pensava no presencial, a gente desistia de muitas coisas porque não tinha recurso para se unir. Hoje não, tá todo mundo sentado aqui, um olhando para uma tela e se conversando. Gisele, brigadão aí. Desculpa tomar teu tempo aí, que tu deve estar na correria, mas vamos conversando. Depois eu compartilho contigo o link para te mandar para o pessoal lá. Tá bem, então, tá bem. Beleza, vamos falando então, tá bom? Um abraço para vocês aí, que precisar, só chamar. Abraço, tchau, gente. Pode mandar mensagem quando precisar.